Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é mais um vídeo para responder, mais um vídeo de respostas, mas falando aí sobre a Terra. Então tem duas questões aí sobre a Terra, né? Um questionando sobre a costa terrestre, né, o fundo do mar, e sobre a Terra Oca. Então deixa eu ler aqui as questões. Uma é do Leon Ufologia Racional. Então ele comenta aqui: uma coisa que me deixa curioso é o pós-fundo do mar e a crosta terrestre. O que há lá embaixo? Olhando para o espaço é misterioso e embaixo é intrigante. Então aqui questionando sobre a crosta, né, o fundo do mar. O Igreja Agnóstica do Plano Astral comenta: parabéns, poderia abordar o tema Terra Oca em Intraterras? Então vamos estar comentando aqui esses temas. Então ok, né? São temas que estão interligados, né? Falando sobre a nossa Terra, sobre a estrutura da Terra. Sempre tem que comentar sobre a Matrix, né? Existe aí uma Matrix que nos priva de muita informação, então nos passa uma certa história, né? E tenta enquadrar tudo dentro daquela história. Então o que sai daquela história, por exemplo, na arqueologia, se alguém encontrar algo que, encontraram uma tecnologia numa pirâmide que construíram há tantos mil anos, milhares de anos, né? E lá tem uma tecnologia que é mais avançada que a nossa. Aquilo é retirado, né? E deixam ali só os caixões, as catacumbas, que aí depois vem a imprensa, entra, aqui encontramos uma nova ruína, só tinha isso, né? E creio que assim também é com o fundo do mar, né? Com o que há nas cavernas, né? Que chamam de embocaduras para as intraterras e a Terra Oca. Então é isso, né? Sobre a Terra Oca, eu vou ter que anteceder um pouquinho, né? Tentar ir lá atrás, porque é assim, a gente vive no mundo, né? Conhecemos uma história e sempre foi aquela história. E de repente você vem falar que a Terra Oca soa como um absurdo, né? Principalmente uma pessoa comum, né, que não tem intimidade com esses temas, uma pessoa ignorante, por assim dizer, soa como um absurdo, né? Uma terra, como pode ser a Terra furada, né, um sol no meio, né? É ilógico, acaba sendo irracional. A gente tem que voltar atrás. Como que um planeta ele é criado? Como que um planeta surge, né? Então a pessoa, acho que ela nunca se questiona sobre isso, né? Como se Deus criou, né? Sempre existiu, né? E na nossa mente sempre existiu, porque nós, quando nascemos, o planeta já estava aí, né? Porém não, né? Em um dado momento a coisa em si teve o seu surgimento, né? Eu até separei aqui, né, algumas imagens, o GIFs. Isso aqui é um torus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um torus. Seria a forma que a energia ela circula no nosso próprio corpo. Então aqui você pode imaginar um corpo humano aqui no meio. Então a energia vai estar circulando em volta do nosso corpo assim, né? Aí muitos falam de Kundalini, né, da energia subir pela coluna, né? Então tem a forma também de uma maçã, né? Ela se manifesta em alguns frutos. E assim, eu vi não sei onde, né, que me fez muito sentido. Então juntando com outras coisas também que tem conhecimento. Então, por exemplo, você está lá no espaço vazio, vai surgir um corpo ali, tem um planeta. Então, ou seja, surgiu, em algum momento isso aconteceu. Isso vai começar em forma de energia, né? Então as energias vão se movimentar em algum momento, porque eu não sei, né? Ou seja, a coisa sempre está acontecendo. Então essa forma que nós vemos de planeta é só a coisa já materializada, a coisa já tomou forma, né? Da forma que nós somos também, matéria, olhando a matéria. Então temos também uma matéria mais sutil. Então há um processo mais sutil acontecendo que antecede, né, a criação da matéria densa. Então pode ser esse movimento energético, né, que em algum momento ele dá. Então indica que ali já existe algo, né? Então para quem vê a coisa desde o plano sutil, já vê que ali, ali vai surgir um planeta. Daqui a não sei quantos trilhões a quadrilhões de anos vai surgir um planeta. E vai ter vida assim, assim, assim e tal, né? Porque em alguns planos eles conseguem ter essa precisão, digamos, de previsão, né?
não é prever o futuro, é apenas você olhar uma coisa pelo que é, né, e perceber um caminho que aquilo vai correr. Por exemplo, se você pega um jarro de água e joga no terreno, né, pelas ranhuras, pelas as ondulações do terreno, você prevê que a água ela vai para tal lugar e vai inundar, vai fazer poças em tais lugares, né? Não é que você está prevendo o futuro, você viu, você conhece, né, a gravidade, conhece algumas leis e prevê que vai acontecer aquilo, né? A água vai molhar não sei o que, né, se tiver alguma coisa ali no chão, né? Então, desde o ponto de vista mais sutil, eles veem dessa forma também, né? Opa, tem algum movimento energético ali, então aquilo vai se desenvolver dessa tal forma. Então eles têm uma previsão muito maior do que nós temos. Então às vezes eles olham, uma entidade olha a nossa vida e fala, nossa vida vai ser assim, né? Então faz uma previsão futura. Vai ser aquilo mesmo? Não exatamente, porque o futuro ele não existe, né? Então aquilo são probabilidades. Então se começa ali um movimento energético. Então nesse movimento energético, que seria o primeiro, com o tempo vai acontecendo então uma densificação. Então, para se perceber ali um movimento, é porque algo já está se densificando, né? Ou seja, se tornando matéria mais sólida. E, então, aqui, esse fluxo energético ele continua, né? E o que vai começar a densificar? Essa parte aqui, né? Vai começar, nessa parte mais externa, vai começar a formar, né? Uma tal crosta, né? Uma camada. E o fluxo ele permanece, né? Bom, aqui eu já estou dando meio que a letra, né? Ou seja, vai densificar tudo aqui e vai ficar um vão onde essa energia corria, né? E aqui no centro se forma ali a energia se concentra, né? E se forma um sol. Agora não sei se esse sol é colocado artificialmente, eu não sei, né? Mas uma das explicações que eu ouvi que é essa: a energia ela começa em forma de toros, né? E vai se densificando, né? Vai se formando vida aqui, né? E com o tempo formou ali um planeta, né? Mas ainda muito sutil, que vai continuar se densificando até se formar algo como é a nossa Terra, né? Como a própria Terra. Os furos eles vão se fechando, né? E fica apenas um pequeno furo, né? E ali ficou uma camada, como digamos uma bola de boliche, um ovo de Páscoa, né? Como um exemplo, né? Ficou só a casca e a energia sutilmente continua circulando, né? Mas aí ela vai ser vista mais no campo sutil. Então esse seria, digamos, o que originaria uma Terra, né? Esse seria a mecânica do surgimento de um planeta, né? E não é simplesmente que surge como uma pedra, né? Como uma lasca de pedra, como fosse um meteorito, né? Então se fosse uma lasca de pedra, seria vamos supor, um acidente que aconteceu, né? Um choque entre planetas, que ali saem algumas lascas, né? Mas teria que sair uma lasca redondinha, certinha, né? Embora dizem que a Terra não é redondinha, certinha, ela parece mais um asteroide todo torto, não sei, né? Eu creio que não, creio que ela seja realmente bem redondinha. A gente vê no Google Earth, né? Dá para ter uma ideia. Claramente, né? O mesmo você tem aí, como ele pergunta, né? Sobre o fundo, né? Dos oceanos. Há milhares de quilômetros, né? Acho que 6.000 quilômetros, não sei se chega a mais que isso. Então no Google Earth a gente consegue ver isso, né? Medindo. Que tem lá que mostra, né? A profundidade. Então chega assim a 6.000 quilômetros, né? Bastante profundo. Eu acho que não é o suficiente ainda para ter uma tal deformação, né? Uma deformação tão grande como é apresentado naqueles mapas mais modernos. Não é um mapa moderno, alguém surgiu lá e falou: a Terra é toda assim, né? Mostraram lá uma Terra toda torta. Bom, mas aqui o foco da Terra oca. Então assim seria como um planeta vem a surgir e ser oco, né? Eu tenho umas outras imagens aqui, então seria mais ou menos isso daqui. Eu vou enquadrar aqui para a gente ver melhor. Então seria mais ou menos essa característica, né? A Terra oca. Esse aqui eu peguei essa imagem, eu peguei na internet. Então ela teria essa camada aqui, né? De alguns quilômetros, a abertura também de alguns quilômetros. Tem algumas descrições aqui. Ó, como está Amiral Byrd, não sei se refere ao Almirante Byrd na Sul, né? Talvez o Almirante Byrd, né, teria chegado até aqui
aqui talvez descrições do livro, né, de onde que foi retirado esse material. Então, do Almirante Byrd tem alguns relatos, né, de que ele teria ido lá fazer uma expedição na Antártida e lá ele teria retornado, né, mas enfrentado uma resistência, né, não sei se foi exatamente aqui ou aqui para baixo. Ele enfrentou uma resistência, foi logo ali no fim do nazismo, né, uma expedição com uma desculpa de que seria algo científico, né, uma expedição científica, mas foram ali com todo o aparato militar, né, para enfrentar algo. Enfrentaram e retornaram aos frangalhos, e ele até fala, né, que não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras, né, e tendo em vista o que eles enfrentaram lá, né, uma tecnologia muito superior à que nós temos. Então, assim, tem muitos mistérios. Eles se falam, né, que quando você está navegando aí no limite dos polos, então você começa a vir com o naviozinho aqui, tal. Aí chega um momento, né, dessa viagem que a bússola ela inverte, né? Ela meio que começa a apontar para cima, né? Então, se você tem um polo norte, ele vai estar o quê? Bem aqui no meio, né? Então, quando o navio chega mais ou menos aqui, a bússola ela vai apontar para cima. Então, passou essa aqui, ela vai começar a apontar para trás. Então, seria esse o efeito da bússola ela invertir, né? Então, o polo norte começa a apontar como se estivesse para trás, né? Como se fosse o polo sul. Então, isso confunde bastante. E eles não percebem que fizeram isso daqui, né? Não percebem que passaram nessa parte, né? Porque assim, a extensão é tão grande que você não vai ver uma queda, né? Se a pessoa continua, para ela está continuando no reto, continua navegando no mar, né? E chega um momento que ela, sem perceber, a bússola que vai começar a indicar que, opa, tem algo estranho acontecendo, né? Então isso é incluso em alguns relatos. Sobre a costa, né? Que fala sobre a costa terrestre, que seria uma camada, é a camada de terra que a gente pisa, né? Aí teria as embocaduras para intraterras, que estariam aqui, né, várias intraterras, várias bases aliens, né, que se colocam aqui, não só na Terra, mas nos oceanos, e habitantes nativos, né, por que não? Né, só que isso eu não tenho conhecimento. Se fala muito em Agartha, né, como está o nome aqui, é outra cidade que agora eu lembro o nome. Mas há muita coisa que nós desconhecemos. Nós conhecemos mais o popular, né? O que você joga aí na internet tem, né? Agartha, Shambhala, né? E será que são cidades físicas, são astrais, né? Talvez são cidades que eu acredito muito na vibração, né? Nós somos multidimensionais. Então, por exemplo, se você chega a uma determinada cidade que existe no plano extrafísico, tem que haver uma aproximação dessa cidade. Por exemplo, não sei bem como explicar. Digamos que aqui na ponta tem uma cidade, né, extrafísica. Só que essa cidade ela está numa vibração mais alta que a nossa. Então, se nós formos teletransportados para esse lugar, não vamos ver nada, né, com a nossa vibração. Então nós temos que fazer uma viagem não só de distância, mas uma viagem energética, né, de aumento da vibração. Então eu tenho que elevar a minha vibração também à medida que eu vou me aproximando dessa cidade. E creio eu que isso acontece, né, quando você vai para a Terra Oca, quando você se dirige em direção aos polos. Né? Então à medida que você vai avançando, você está avançando não só em distância, mas a vibração gradativamente do lugar vai aumentando, né, e vai elevando a pessoa também, o meio físico, né, que é o navio, né, as pessoas que ali estão também vão se elevando, né, e gradativamente elas vão passando uma outra vibração que quando chega na tal cidade ela consegue ver aquela cidade, né, elas conseguem chegar às aberturas dos polos, né, que fisicamente dessa nossa densidade, talvez se nós passamos lá nessa densidade talvez não vamos ver nada, vamos ver só gelo, né, algo coberto com gelo, né? Só que se fizer essa viagem gradativamente, né, nós podemos ir nos elevando e adequando à vibração da região. Muito se fala, eu vi alguns relatos de pessoas que, por exemplo, estão passando de avião na Amazônia, olham ao longe e vê uma cidade, né, como se fosse uma cidade futurística,
né, muito colorida, né? Então há alguns relatos assim, né, de pessoas que passam por avião e vê ao longe uma cidade, né, meio que fora da rota. Se eles se desviam dessa rota e vão em direção a essa cidade, ao chegar perto ela some, é como se fosse uma miragem, né? Então talvez algum efeito, não sei qual, permite que essa cidade ela fique visível, né, no nosso plano mais denso. Só que ela é uma cidade, digamos, extrafísica, ela está muito mais sutil, que chegando perto com essa vibração não vai ver. Tem que fazer uma viagem não só de distância, mas uma viagem vibracional também, né, aumentando a sua vibração, né, para que chegue lá, ou seja, chegue de fato nessa cidade. Acredito que algo semelhante acontece, né? Como nós somos dimensionais, uma das nossas prisões é essa, né? Nós estamos presos em uma só dimensão, quando que fora, né, outras civilizações elas já fazem viagens dimensionais, mesmo para nos encontrar, né? Vem muitas naves que se materializam, né? Já é um sinal que elas estão vindo de uma outra dimensão, né? Mas nós estamos presos nisso, né? Como nunca foi a nossa realidade viagens dimensionais, nós ignoramos, achamos que nós somos livres, mas não somos. Nós estamos sendo mantidos cativos nessa dimensão, né, que nós chamamos de 3D. Né? E para isso, creio eu, há muitos aparatos tecnológicos, né, os mais populares são os HARPs, né, várias antenas, mas nós temos milhares de satélites cobrindo, né, a nossa atmosfera, e tecnologias desconhecidas, que talvez sejam não dessa época, mas antigos que estão aí funcionando, né, mantendo essa prisão 3D. Mas creio que no percurso natural, né, vamos futuramente fazer viagens dimensionais também. Então, sobre a Terra Oca, né, seria isso. Creio que há sim essa Terra, mas é preciso fazer essa viagem dimensional. Então há muitos relatos, né, muitos filmes, muita ficção científica, filmes, né, se você entra, de pessoas que entram em cavernas, vão para cada vez mais fundo, de repente vê um mundo onde as plantas são maiores, há ainda dinossauros, né? Ou seja, é isso aqui, né? Eles vão percorrendo esse percurso e saem na outra terra, né? Chega um momento que, às vezes, caindo no buraco, né, no precipício, eles param porque não tem mais gravidade, né? Porque a coisa que chega aqui ela se inverte, que a gravidade vai começar a ser contrário, né? A própria gravidade, acredito eu, tem a ver com corpos, né? Então os corpos eles se atraem, né? Uma matéria atrai a outra, né? No próprio espaço você tem ali, nós estamos orbitando em volta do Sol, mas por que nós não caímos no Sol? Por causa aí nós temos um movimento, né? Então esse movimento ele empurra para fora, enquanto a gravidade ela mantém presa, né? Então mantém um certo equilíbrio. Como nós estamos parados, então quanto maior o corpo, maior vai ser sua força de atração, né? Então nós somos pequenininhos e estamos presos aqui na Terra. Então a Terra vai ser essa parte aqui, né, de crosta. Então o que está aqui fora vai ser atraído para ela, vai ficar preso nela, né, como se fosse ímãs. Tendo aqui o Sol central, né? Então, ok, né, o que para mim é o que existe sobre Terra Oca, é o que tem para ser dito, né, como é formado aquela forma de toros, e vai findar nisso daqui, né? Talvez seja que muito futuramente tudo isso se feche, né? Como a gente parece que já percebe já na nossa densidade, né? Mas, ou seja, fica o miolo lá, né? Talvez o miolo fique em uma dimensão mais sutil, né? E aos poucos isso vai sendo preenchido, não sei, né? Pode ser, né? Então deixa eu só dar uma olhada aqui na pergunta para ver se foi respondido, né? O pós-fundo do mar. Só para dar uma comentada um pouquinho mais sobre o fundo do mar. Bom, tem aquilo que sai fora da história comum, né? A história que é contada e a história não contada, né? Acredito que há muitos animais que os meios oficiais já descobriram, né? Os meios militares já descobriram, mas eles não querem trazer isso para a história oficial, né? Então fica como meio inexplorável. Assim como as idas na Lua, só fala, foi lá, pegou algumas pedras, tal. Não foi só isso que foi feito, não foi só isso que foi achado, né? E o mar é a mesma coisa, então ele tem essa mesma dinâmica, então muita coisa é nos negado saber, né? A crosta terrestre, né? Então tem essas embocaduras, tem essa geologia, né? Não sei se pode assim dizer. Então é sobre isso, é isso que eu tenho a estar dizendo, né? Sobre a crosta terrestre. Eu fiz aí um vídeo anterior, acho que é terraformação, né? Eu vou ver se eu acho o link e coloco aí embaixo,
né, questionando, né, sobre os planaltos. Então você tem o planalto que ele chega um momento que ele é retinho, né, como se fossem montanhas gigantes que iam se erguendo, mas chega um momento que todos é retinho, né, e toda montanha que tem lá na frente, né, que iria passar tal altitude também, ela é cortada. Então é como se em algum momento teve essa terra de formação, né, e raspou todas essas montanhas para tornar ali um lugar habitável. Então é interessante também. Aqui sobre a terra oca, intraterras, então seria isso mesmo, né, eu acho que está respondido. Então teremos as intraterras aqui, né, bolsões como cavernas, e poderemos ter várias habitações, vários habitantes, várias raças, né, originárias ou não. Então dizem que os reptilianos, né, há uma espécie que sim habita aqui na intraterra, né, que seria, eles teriam vivido na superfície e em um dado momento eles desceram, né, estão vivendo na intraterra. Mas creio que não só apenas esses, mas também tem a da terra interior, né, várias raças em várias dimensões, né. Na nossa mais densa seria, acho que pouquíssimos, acho que o que menos tem, né, mas estão lá. Então sobre esse tema é isso que eu tenho a estar dizendo. Deixa aqui o meu e-mail, né, para vocês que tiverem dúvida, perguntas ou querem saber um pouco mais, ou comenta um pouquinho mais sobre isso, né, se eu não falou muito bem, quer saber um pouco mais, então pode estar deixando aí na descrição do vídeo ou mandando um e-mail. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Estou voltando aqui, antes de finalizar, eu já ia finalizando, só que tinha algo que eu queria estar mostrando e comentando um pouquinho mais, né, sobre o oceano, né, o que há ali após, né, como me questiona ali, que há, né, após o fundo do mar, mas mais assim, focando no fundo do mar. No fundo do mar vai ter cavernas, né, é semelhante ao que nós temos aqui na superfície, né, cavernas, vão ser cavernas subaquáticas, né, mas eu queria mostrar isso aqui, né, um vídeo. Deixa eu colocar aqui, espero ou não. Deixa eu enquadrar ele aqui. Eu vou tirar o som, que tem um problema de cair nos direitos autorais e acaba bloqueando. Então esse aqui é um vídeo que você pode encontrar aí na internet, né, de pescadores. Eles puxam ali a rede, né, e vem nessa rede o que poderia ser uma sereia, né, um humanoide aquático. Então eles puxando ali, é um vídeo antigo, né, então assim que eles puxam eles se assustam, né, e acabam soltando. Olha lá no detalhe aqui, ó. Parece, eu acho difícil, né, isso aqui ser uma montagem, né, ou parte de um filme que estavam fazendo, mas isso aqui é dado, né, como um registro, né, como se tivessem capturado uma sereia. Então, eles puxando a rede, né, então eu sempre me questiono, por que tinha alguém filmando, né, será que já não estava querendo registrar esse tipo de evento, né, ou fazer esse tipo de vídeo, né, então tem que ver como que a pessoa filma, né, qual que era, se parecia ser um profissional ou não, né, o ângulo que estava ou não, ou queria filmar apenas eles puxando uma rede do mar, né, que é algo corriqueiro, não sei porque alguém, né, iria querer filmar isso. Então assim, é bom se colocar essas questões, mas para todo efeito esse seria um vídeo que é tido aí até como verdadeiro, né. Então aqui novamente, o que acontece? Eles estão puxando, né, tem que olhar essas reações, então ali, vê que há algo estranho, né, se mexendo, então eles se assustam e acabam, né, eles acabam soltando e voltam para o mar. Então, a princípio, isso me parece uma atitude correta que tomariam, né, que algo que aconteceria de fato, no susto, né, acabariam soltando. Se fosse o intuito de filmar algo, né, talvez teria filmado um pouco mais, né, o que o filmou ali não foi o suficiente para querer fazer um vídeo viralizar. Eu acho que na época não tinha isso, né. Eu acredito que nesse momento, pelo menos para quem está lá, já poderia ter visto bem o que é a criatura, né? Para nós que estamos vendo o vídeo com baixa qualidade, não. Ali já teriam visto bem, a não ser que ela estava meio que camuflada ali no meio dos outros pescados. Então no momento que fica claro que havia um ser, né, ao susto eles largam e a coisa volta para o mar, né?
outros relatos falam que isso não é incomum, né? Que em alto mar, pescaria em alto mar sempre tem algumas surpresas, né? Só que é o tipo de coisa que não é permitido se estar divulgando, né? Embora eu não sei se conseguiriam segurar isso por muito tempo. Não sei se essas pessoas são visitadas e orientadas a manter silêncio. Então era o que eu queria estar acrescentando aqui, né? Um vídeo que eu tinha pré-selecionado para mostrar que algo que eu ia colocar também, que, por exemplo, os mapas antigos, em certos pontos ali do oceano havia desenho de monstros, né? No desenho do Simpsons foi abordado isso daí, né? Ele estava lá com o mapa, falou, aqui tem um monstro, né, tal. E a Lisa, né, uma personagem, ela vai lá e fala, não, talvez esses desenhos foram colocados aí para ilustrar o mapa, né, os mapas antigos. Hoje eu penso que não, né? Que realmente há muitas coisas desconhecidas no fundo do mar, né? Eu já vi profecias falando que nos fins dos tempos, né, os monstros viriam à superfície, né? O que poderia provocar isso, né? Os seres que vivem nas profundidades, né, que ali é o habitat natural deles, por isso que nós nunca tomamos contatos, né? Um aquecimento, né? Algo que mexa com o clima, que obriga essas criaturas a estarem saindo, né? Não sei, mas sim, que há muitas coisas ali que desconhecemos, né? Assim como ocultam de nós a vida fora do planeta, ocultam o que há, né, sobre nossos pés. Então é isso, agora sim, finalizando, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.